Então, comecei na confeitaria assim, estudando, né, para pagar, porque na época minha avó estava doente, nós estávamos num merderê de grana desgraçado. Então, foi assim que eu comecei na confeitaria. Fazendo só brigadeiro. Passa muitos anos, eu já estava concursada, já tinha me formado, enfim. Uma amiga começou a fazer pães de mel, né? E aí eu resolvi entrar de sociedade com elas, porque eu sempre fui boa de lábia, boa de vender. E ela sempre foi a top na cozinha. E aí começamos essa sociedade. E aí eu sempre amei fotografia e eu comecei a investir em aprender a tirar fotos melhores dos nossos produtos. E nisso foram 10 anos na confeitaria. Eu e minha amiga, primeiro, depois eu e minha mãe. Eu sempre estudando, eu sempre quase sempre fazia as fotos. Eventualmente, quando era Natal, quando era uma época mais assim, né? Eu investia, ou Páscoa, eu investi e contratava um fotógrafo profissional. Mas aí em 2022, eu tinha meu filho bebê, meu segundo filho recém-nascido. Eu resolvi investir também mais para aprender melhor sobre o Instagram e criar conteúdo para o nosso perfil, porque estava chegando a Páscoa. E foi aí que eu entrei de cabeça. Fiz uma formação, talvez muitas de vocês devem conhecer o Beto Auge, né? Fiz uma formação com ele, primeiramente, e depois fui buscar minha especialização em fotografia para gastronomia. Só que o que eu via era que, assim, tudo que eu ensinava de gastronomia, tudo que eu ensinava, aliás, tudo que eu fazia de fotografia, ela sozinha não era capaz de melhorar só os resultados dos meus clientes na época, não eram alunos. Então, eu compartilhava muita ideia, muito conteúdo, trocava muita ideia com eles e ajudava muito eles nessa parte. Até que eu percebi que isso era um serviço que eu estava prestando e começar a agregar esse valor. E aí, por ideia de uma amiga minha, também, dessa mesma amiga, inclusive, que foi minha sócia, ela disse: Olha, por que tu não começa a dar um curso presencial? E aí, eu dei o primeiro curso presencial, né, fui tendo muito resultado, as minhas alunas começaram a ter mais resultado, enfim. E aqui estou eu, comecei a desenvolver, criar mais conteúdo para o meu perfil, e agora cá estão vocês aqui fazendo parte da minha história, tá? Atualmente eu ainda sou funcionária pública, eu ainda me divido entre um emprego de 6 horas, que vai passar a ser 8 de novo, né? É, ajuda minha mãe, eventualmente, com alguma coisa ainda da confeitaria, burocracia, enfim, isso tudo ainda é comigo, mas ainda, assim, cuido do meu negócio, das minhas redes sociais, das minhas coisas, e vocês me veem todos os dias aqui, né? Então eu ainda consigo ser presente no Instagram, né? Por quê? Porque eu desenvolvi um método, porque eu desenvolvi uma técnica, digamos assim, onde eu consigo ter resultados e eu consigo estar presente todos os dias. Ah, é isso sim, porque tem um milagre. Não, eu já disse, eu tenho 2 horas por dia para me dedicar para esse trabalho, mas eu consigo fazer com estratégia. Então, fazendo com estratégia, eu acabo tendo mais resultado. E é isso que eu transformei no método, e é isso que eu transformei no curso do Like Encomenda. Então, como é que vai ser a nossa noite, tá? O que que a gente vai conversar? Tem uma luz assim atrás de mim que é bem esquisita. O que que a gente vai conversar hoje, tá? A gente vai conversar primeiro conteúdo. O que que é conteúdo? Por que, né, criar conteúdo? E aí eu vou explicar para vocês um pouco sobre como é fundamentado o meu método, que eu chamo de trilha de encomenda. Muitas pessoas falam em funil de encomenda, funil de conteúdo. Eu resolvi transformar isso numa trilha porque eu acredito que as coisas têm começo, elas não têm começo, meio e fim, elas não terminam na hora que o cliente compra. A gente precisa manter esse cliente abastecido de conteúdo o tempo todo para que ele continue comprando de nós de novo. E para que ele se torne um promotor da nossa marca, um divulgador da nossa marca, né? Então, assim, não é só aquela indicação. Não, ele é uma pessoa orgulhosa de consumir o nosso conteúdo, orgulhosa de ser nosso cliente, tá? Quem chegando agora, por favor, coloquem o microfone de vocês daí no mudo, tá, gurias? Que nem todos eu consigo ver os que estão no mudo, tá? A gente vai aprender o checklist, então, né, do post perfeito, aquele post que tem, post perfeito é exagerado, mas de um conteúdo, por que que o que que a gente não pode deixar de ter num conteúdo que tenha mais alcance orgânico? Por que que esses conteúdos, com esses elementos, têm um alcance orgânico, tá? Eu vou apresentar depois, no final disso, para vocês um método de como funciona e revelar para vocês depois qual vai ser essa oferta, tá bom? Então, primeira questão, por que criar conteúdo, né? Por que que a gente precisa? Então, pense na seguinte situação, tá? Eu tô aqui lutando para perder uns quilinhos, preciso perder peso. Vocês viram como é minha vida corrida? Já viram ali? Tudo é loucura. Então, eu entendo
que marmitas, por exemplo, são uma boa opção para mim, né? São uma boa opção para eu adaptar na minha rotina e que eu acho que eu vou conseguir emagrecer. Tá. Beleza, agora eu vou escolher, então, dentro de tantas pessoas que eu sei que fazem marmitas, como que eu vou escolher quem é, na minha lógica, qual pessoa que eu vou escolher para me fornecer essas marmitas? Então, eu tenho lá o primeiro perfil A, fotos de comida, umas fotos meia boca lá, umas fotos nada demais, nada estratosférico, nada escalafobético lá. Alguns depoimentos dizendo, ah, a comida é muito boa. E era isso. E eu tenho um segundo perfil, onde, além de fotos bonitas, que despertam vontade, eu tenho depoimentos, mas depoimentos que me falam das vantagens de ter optado por aquele perfil. Urias, coloque no mudo, por favor. Sabe, pessoa, assim, um perfil que me. Deixa eu só ver se tem mais alguém que tá aqui. Então, que me diga quais são os motivos, né? Depoimentos com motivos para que eu tenha que eu cobre daquela pessoa. É, que me ensine, por exemplo, como preparar um outro produto, que me ensine uma receita diferente para compor com uma marmita, por exemplo, a marmita tal super combina com essa salada, por exemplo. Que me mostre como conservar melhor os alimentos na minha geladeira. E pensando no meu caso, por exemplo, para quem não sabe, minha formação é engenheira ambiental. Aí eu tenho nesse perfil A marmitas de plástico, enfim. E a marmita B, além de tudo isso que eu falei, um dos valores muito importantes para eles são a sustentabilidade. E as marmitas deles são biodegradáveis. De quem vocês acham que eu vou comprar? Quer botar no comentário? Pode compartilhar nos comentários. De quem acha? Da A ou da B? Que conecta com os mesmos valores que o meu, que me traz vantagens. É um perfil útil para mim que quero perder peso. Eles não estão só me vendendo comida. Então, criar conteúdo é isso. É ser um perfil útil, em linhas gerais, para gente que trabalha com gastronomia. Ah, Jamile, mas eu faço sua comida, você útil de inúmeras maneiras. E isso são uma das coisas que eu ensino vocês também, que eu vou ensinar vocês quando entrarem lá pro meu curso do Like e Encomenda, tá? Então, o que que vocês não podem esquecer? Que o que vocês não falarem, o concorrente de vocês vai falar. Tá? E bons conteúdos, eles inspiram, ajudam, ensinam. Eles são pessoais e geram valor. O que que eu quero dizer com pessoais? A pessoa tem a certeza que eu estou falando para ela. É a pessoa assim, ah, Jamile, tá falando isso na minha cara, tá jogando as verdades na minha cara, sabe? Tá jogando na minha cara as verdades que eu não queria ouvir, por exemplo, né? Então, assim, ela tá falando comigo. Essa pessoa sou eu. Isso é um conteúdo que é pessoal, tá? E ele gera um valor. A pessoa sai transformada. Não, ai, Jamile falando transformada, parece, não, a pessoa tem uma iluminação. Não, transformada, que eu quero dizer, é que ou elas ganharam alguma informação nova com isso, ou elas se divertiram, ou elas compartilharam esse conteúdo com alguém, elevar o capital social dessas pessoas com outros grupos. São esse tipo de conteúdos que a gente sabe que são conteúdos que são principais motivos, e não só panfletagem virtual. Se vocês tratam o perfil de vocês, ah, mas meu perfil é uma vitrine, tá explicado nessa frase o motivo de que vocês estão aqui hoje buscando mais vendas. Vocês estão buscando mais vendas, é porque se vocês estão aqui, porque vocês não estão satisfeitos com o conteúdo e com os clientes que vocês estão tendo, né? Então, se vocês acreditavam que o perfil de vocês era uma vitrine do que vocês fazem, a resposta pode estar aí, tá? Então, vamos lá. Trilha da encomenda. O que que acontece? Muitas pessoas, elas tratam, muitos autores, enfim, eles enxergam o conteúdo, fazem um funil, eles chamam de funil de encomendas, funil de conteúdo, enxergando que as pessoas entram numa fase da boca do funil até sair embaixo lá como o nosso cliente, tá? E, na verdade, como eu disse para vocês, eu acho que isso não se encerra aqui, tá? Eu acho que essa experiência própria, a experiência compartilhada, são as coisas que vão fidelizar o nosso cliente e transformar eles num promotor de marca. Então, eu transformei isso numa trilha, eu chamo de trilha, porque ele, para mim, é contínuo, tá? Então, imaginem o seguinte: a primeira fase que a gente tem é a fase da descoberta, ou seja, as pessoas não fazem ideia que a gente existe ou não fazem ideia do produto e da solução que a gente vende. Eu tô morrendo de calor aqui, tá 90 graus aqui no sul. E o que que é o objetivo? O que que a gente quer nessa fase? A gente quer gerar identificação com as pessoas. A gente vai compartilhar conteúdos e criar conteúdos que gerem esse tipo de sentimento de identificação.
E o resultado esperado com isso é as pessoas nos conhecerem. Não é aqui que vocês vão ganhar seguidores, mas é vocês serem conhecidos. Até porque uma pessoa ela precisa ter contato com o nosso conteúdo 3, 4, às vezes 5 vezes e saber que este conteúdo é nosso. Isso são outras coisas também que eu ensino, vou ensinar para vocês lá no curso. É entender que esse. Deixa eu só ver aqui no chat. Hã? Ixi, que pecado. Então, assim, começa lá nessa fase. Então, as pessoas vão conhecer a marca, eles vão simplesmente saber que vocês existem. Não é a hora da gente se preocupar. Ah, eu não ganhei seguidores criando conteúdo descoberto. Tá tudo certo, porque não é para isso mesmo que esse conteúdo é, tá? Qual é o conteúdo ideal para essa fase? Conteúdos compartilhados, trends que façam sentido para vocês. Não inventa de fazer dancinha, coisa que não faz nada, não tem sentido, sabe, não tem pé nem cabeça, só pelo ímpeto de viralizar. Viralizar é uma cagada, eu sempre digo isso para todo mundo. Para gente que trabalha, a menos assim, não, eu entrego no mundo inteiro. Bom, ok, aí pode ser, mas ainda assim não é legal. Agora, a gente que trabalha com produtos perecíveis, coisas que têm uma entrega regional, local, viralizar pode ser uma cagada. Aconteceu isso comigo, gente. Eu tirei um post do ar porque ele estava viralizando. Porque ele estava viralizando com conteúdo errado. Ele estava viralizando lá, eu ensinando uma técnica lá mostrando lá uma técnica fotográfica, uma coisa que eu usei, e aí as pessoas estavam me mandando mensagem perguntando se eu dava curso de fotografia. Eu não dou curso de fotografia. Esse não é o meu público. O que que acontece? Eu enchi o meu público, meu perfil de gente desqualificada, porque eles não vão comprar de mim. Então a gente tem, nesse ímpeto de viralizar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma cagada muito grande, tá? E quais são as métricas que a gente avalia? Tudo isso eu vou ensinar no curso para vocês. Alcance de uma forma muito mais aprofundada do que eu estou falando agora, tá? Segunda fase, consideração. As pessoas já sabem que a gente existe. Ok, mas elas não têm informações o suficientes para comprar de nós. E é nessa hora que a gente vai educar a pessoa. E a gente vai promover. Eu educar, eu digo assim, ensinar, acostumar o cliente com aquilo que é bom. Então, é a fase do encantamento. É a hora que a gente vai promover o encantamento dessas pessoas. Elas vão pensar assim: meu Deus, como é que eu não conhecia essa gente antes? Como é que eu não vi o que que essa menina faz antes? Olha que informação maravilhosa, como é que eu não sabia disso? Meu Deus, onde é que ela estava que eu não sabia? Onde é que estava esse produto que eu não sabia? Olha só que maravilha os resultados que é. Olha tudo que ela tem para me ensinar. E o resultado esperado nesse momento é vocês serem lembrados. Por quê? A fase da consideração é aquela pessoa que já conhece o nosso produto, já conhece a gente, pode ser nosso seguidor ou não, mas ela precisa de mais estímulo para comprar da gente. É aquele seguidor que já está lá um tempão no nosso perfil, mas nunca comprou da gente. Ele compartilha, ele engaja eventualmente com os posts, às vezes tu conversa com ele ali. Eu tenho várias alunas que são assim. Talvez muitas de vocês estivessem nessa fase agora. Vocês estão aqui nessa minha fase de consideração, que é onde é, eu elevo a consideração de vocês comigo, de considerar, consideração no sentido de considerar comprar de mim, de considerar se tornarem meus alunos, tá? Então, conteúdo educativo, carrossel, aqui, carrosséis, né, no formato de carrosséis, e usando da técnica do marketing chiclete, que é mais uma das marcas, mais uma das técnicas que eu ensino no curso. O marketing chiclete são dispositivos ou técnicas que a gente usa para que a nossa marca, o nosso nome, ah, nossos conteúdos, nossos produtos sejam lembrados pelas pessoas. Técnicas, como é que eu vou te dizer? De, alguns chamariam aquela até de programa, PNL, PNL, sei lá o nome daquilo, programação neurolinguística, né? Coisas que, técnicas que a gente usa para transformar, para ser lembrado para essas pessoas, tá? E nesse caso, conteúdo, quando a gente cria um conteúdo de consideração, aí sim a gente vai considerar que esse conteúdo foi capaz de converter um bisbilhotador lá, que era descoberta, em seguidor, e a gente também vai ver quais são as impressões que a gente tem das pessoas, a quantidade de impressões nesse tipo de conteúdo. Conteúdo de compra é aquele conteúdo, qual a experiência? É validar tudo que a gente fez aqui. É validar que a gente conseguiu trazer leads qualificados, ou seja, seguidores, pessoas interessadas, qualificadas, que a gente conseguiu elevar a consideração delas, né? E finalmente elas comprarem. Então, o objetivo daqui é conversão, tá? É vender mesmo, tá? E quais são os conteúdos? Prova social, depoimentos e tutoriais. São coisas diferentes, mas são aqueles conteúdos onde a gente coloca o cliente dentro do centro de uma narrativa e a gente resolvendo o problema deles, tá? Quais são as métricas que a gente avalia? Cliques no link do perfil. Às vezes a gente faz
um post lá e põe, entre em contato, como é que é? Manda mensagem no direct, por exemplo, ou clique no link da bio. Tem como a gente avaliar se a efetividade desse post foi boa, se a gente conseguiu realmente trazer, né, conteúdos, trazer pessoas para que eles executem a ação que a gente quer, tá? Leads, aqui no caso, são interessados e, eventualmente, as vendas efetivas, tá? E aí é o que está o pulo do gato. Porque a gente não vai parar por aqui. A gente não vai parar. Ah, comprou de mim, beleza. Prestem muita atenção numa frase que eu vou dizer para vocês. Um cliente de vocês, ele só é cliente quando ele compra de vocês a segunda vez. Enquanto ele compra uma vez só, esse cliente, ele é só um curioso. Ele é um experimentador. Ele está comprando para provar o produto de vocês, para experimentar, para testar, seja lá o que for. Ele só é um cliente mesmo quando ele compra de vocês a segunda vez, porque isso ali confirma, né, que o que vocês fazem tem valor para eles e eles querem comprar de novo. Então, é nessa hora que esse cliente, que a gente precisa criar conteúdos de experiência própria. Então, o que a gente quer nessa fase? A gente quer impressionar essa pessoa, a gente quer melhorar a experiência dela com a nossa marca. Ele pode ser parecido com isso aqui em algum lugar, por quê? O objetivo aqui é reter o cliente. E aí, conteúdos de experiência própria é responder as mensagens no direct rápido, é o tempo que a gente leva, né, para responder essas mensagens, é ter depoimentos dessas pessoas lá para dizer, por exemplo, para essa pessoa aqui que vale a pena comprar da gente, tá? Então, a gente vai medir pelo número de interações, pelo tempo de resposta que a gente dá para essas pessoas. E aí, o que que acontece? A gente vai ter uma outra fase, que é quando este cliente se torna um promotor da nossa marca. Quando essa pessoa, ele valida todo esse trabalho que a gente fez aqui, que é quando ele compartilha a nossa experiência. E aqui é o momento de quê? Essa experiência de expressão, expressão de se expressar pela nossa marca, de que a nossa marca faz parte da vida, do estilo de vida deles. Ah, por exemplo, tem uma marmita, né? A pessoa tem uma marmita lá, vende marmitas. E aí, esta cliente mostra, ela se expressa aquilo que é importante para ela com o nosso produto. Olha, na minha vida, minha alimentação, quem cuida são os fulanos. Entendeu? Então, isso faz parte do se expressar. Tudo isso eu explico com exemplos, né, com vários exemplos para vocês de como funciona, de como entender melhor esses conteúdos, tá? E aqui, o objetivo qual é? Ganhar novos clientes. Aqui, enquanto a experiência própria é reter aquele cliente, manter aquele cliente na página para que eles comprem da gente uma segunda vez, nesse momento, quando este cliente aqui se expressa pela nossa marca, ele nos ajuda a divulgar a nossa marca. E aí a gente volta o quê? Para cá. Então, isso é um ciclo, na verdade, eu poderia chamar de ciclo de encomenda, porque isso aqui tem que tem que sempre ser alimentado. Então, aqui, vocês têm que imaginar que criar conteúdo, que nesse momento aqui a gente faça o quê? Sabe bumerangue? Lembra que é um bumerangue? Aquele negócio em V, né? Quando a gente joga esse bumerangue, o que que vai dizer quanto mais longe ele é? A força, né? Por óbvio que a gente fala, que a gente joga, mas uma outra coisa que vai falar sobre o quanto ele vai longe é a questão do atrito, né? Falando de física um pouco agora. O atrito. E o que que é o atrito nessa hora? O atrito são ruídos de comunicação. Então, por exemplo, se a gente lança lá um bumerangue e um cliente, a gente demora para responder, isso é um ruído de comunicação. Se a gente não tem um bom, se essa pessoa comenta, faz um comentário no nosso post aqui de consideração e a gente não lida com esse comentário bem, ou a gente não responde esse comentário da maneira correta como eu ensino no método, isso é um ruído de comunicação. E aí esse bumerangue vai perdendo a força e cada vez menos a gente vai conseguir fazer esse ciclo. Então é dessa maneira que eu defino, né, a minha criação, meu método de criar conteúdo, tá? Ficou claro até aqui, pessoal? Por favor, estão gostando? Comenta ali no chat para mim se vocês estão gostando, por favor, tá? Vamos lá. Vamos olhar aqui. Fabiane, sim. Laila, super clara. Ai, que bom. Tem mais alguém que comentou aqui. Tem o Samsung e a Sigma que eu não sei quem é, tá, gente? Só engraçadinho, tá? Vamos lá. Então, e outra coisa muito importante, tá? A gente tem também um ditado aqui no sul que a gente fala que a ovelha não é para mato. Então, aqui embaixo
tem uma coisa que eu chamo de termômetro de engajamento, ou seja, o engajamento num conteúdo de descoberta, ele sempre vai ser maior que o engajamento num conteúdo de vendas, né? O conteúdo de compra, o conteúdo de oferta. E isso é esperado, isso é normal. Então, assim, quando a gente cria um conteúdo de descoberta, um conteúdo de post de comprar, compre o meu bolo, e a gente teve 5 likes, e quando a gente cria um Reels lá mais engraçadinho, ou faz uma piada e a gente tem 100 likes, é normal. Porque isso acontece. E aqui é da mesma maneira. Quanto mais externo é também um conteúdo de expressão, ele tende a ter mais conteúdo, mais engajamento, perdão, do que um conteúdo de compra pura e simplesmente, tá? Tá, Jamile, mas e aí? Meu conteúdo vai dar bom? Como é que a gente vai saber? O que que vai determinar se o meu conteúdo vai dar bom se eu vou conseguir atingir o objetivo que eu quero, se eu vou conseguir entregar para as pessoas que eu quero esse conteúdo. E aqui eu simplifiquei as coisas dessa maneira, né? Pensando que assim, todo o desempenho do teu conteúdo, teu alcance, as tuas interações e as tuas vendas pelos conteúdos que tu cria, ele vai ser baseado na resposta de uma pergunta. Quanto tempo o teu post é capaz de prender a atenção de um usuário no Instagram? Então a gente tem lá, né? Tá lá, barará, 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 vendo lá o conteúdo, piriri, daí a gente para, daí a gente começa a olhar. Isso é uma das coisas que vocês vão aprender no método, que é o que eu chamo de sinais sociais, tá? Os algoritmos do Instagram, eles são basicamente calculadoras que vão avaliar o quanto o conteúdo de vocês vai ser, quanto maior, digamos assim, esses sinais sociais e esses valores que forem atribuídos a essa calculadora, maior vai ser o alcance de vocês. E o que vocês aprendem vão aprender no Like Encomenda é que a gente tem basicamente 4 algoritmos. Há um tempo atrás era um só, né? A gente postava e estava tudo lindo. Agora a gente tem pelo menos 4 algoritmos diferentes. Então, para os 4, então não diga assim, Jamília, o meu Reels não funcionou. Claro, ele não foi feito. Dessa maneira que tu criou, ele não vai funcionar. Ah, meu Reels tem 2 minutos, não vai funcionar. Porque um conteúdo com mais de 2 minutos, ele não é recomendado no algoritmo para quem não te segue. Então, prestem atenção. Isso é uma outra informação que talvez vocês não sabem. Comentem aqui para mim quem sabe, tá? 50% dado pelo CEO do Instagram, tá? 50% do conteúdo que a gente vê hoje no Instagram no formato de Reels, né? Que são conteúdos justamente que são feitos para que a gente descubra e conheça essas outras pessoas, eles são de pessoas que a gente não segue. Vocês sabiam disso? Então, vocês sabiam então que 50% do nosso conteúdo, de tudo que a gente vê lá nos Reels, que é no feed dos Reels, principalmente porque são os conteúdos que foram feitos para serem, né, para essa etapa de descoberta, são de pessoas que a gente não segue. Vocês sabiam disso? Comentem aqui se alguém sabia. Ah, sabia porque você ensinou, porque tem aluna minha puxa-saca que eu amo aqui junto, né? Mas, gente, isso é uma loucura, porque às vezes a gente tem essa ideia e essa mágoa do Zuckerberg. O Zuckerberg me odeia. Essa luz, eu tô parecendo um fantasma. É 2 fantasmas. Tem um fantasma atrás, a fotógrafa fica louca, né? Porque não tem luz suficiente. A gente fica furiosa, porque o Instagram, o Zuckerberg não sabia. Eu percebo isso. Tu percebe que tu recebe muito mais coisas de pessoas que tu não segue, né? Então, a gente fica furiosa lá com o Zuckerberg. O Zuckerberg, tu me odeia, tu não entrega meu post, tu não entrega meu conteúdo, mas gata, miga sua louca, não vai entregar assim, não. Entendeu? A gente tem que entender para cada uma dessas fases. Olha só, a gente tem um algoritmo para Reels, então a gente tem uma maneira de criar Reels para ele ser mais entregue. A gente tem um algoritmo para os stories, uma maneira de entregar conteúdo nos stories para a gente entender o que funciona e o que não funciona. Uma maneira de criar conteúdo para o feed. E uma maneira a mais para ser descoberto na aba explorar. E tudo isso vocês vão aprender entrando para o curso do Like e Comenta, porque eu não estou para brincadeira, né? Sim, gente, é chato, mas depois que aquilo torna. É que nem aquela história, andar de bicicleta, né? Então, assim, quando depois que vocês conseguirem prestar atenção em todos esses aspectos, né, vai ficar muito, muito, muito mais fácil para vocês. Porque vocês vão começar a ver, vai começar a funcionar, vai começar a dar certo, vocês vão se animar e as coisas vão pegando preço, tá? E como a gente vai aumentar esta retenção? Porque isso aqui, esse tempo
ele tem um nome, ele é chamado de retenção. É quanto tempo a gente consegue reter a pessoa naquele conteúdo. Existem, basicamente, três subgrupos, né? Digamos assim, três tópicos que a gente tem que tomar cuidado para aumentar a retenção dos nossos posts. É com a imagem, a legenda e a CTA, tá? Claro, o roteiro funciona, mas eu não estou falando aqui especificamente de Reels ou de como o conteúdo. Isso, o passo a passo de como criar um carrossel bom, de como criar um Reels bom, isso aí tudo tá lá no curso, tá? Essa luz te deixa com ar divino. Ai, Marta, tudo puxa saco. Obrigada, eu pareço uma anja, olha aqui, ó. Ai, tá. Não dá pra parar, não dá pra dar corda que eu viro bem idiota. Esse é a vibe das aulas, para vocês entenderem, tá? Eu falo mais merda do que impossível. Mas vamos lá. É, imagem, tá? Vamos começar então primeiro a falar sobre as imagens. O formato do post, formato da imagem, ele é fundamental. No mundo instagramável, onde a gente tem muita competição, mas muita competição de gente criando conteúdo o tempo todo. Eu queria agora alguma coisa para prender meus cabelos, que eu tô suando em bicas. Onde a gente tem, a gente briga por atenção com o cachorrinho bonitinho, com o filho fofo da amiga, com a notícia da amiga que tá grávida, com a, sei lá, com o pereba lá do nosso time, com ah, uma receita nova do fulano, a gente se degladia por atenção. E o formato do conteúdo faz todo sentido. Quando a gente for fotografar ou fazer um post, por exemplo, quem usa o Canva aqui para criar artes e criar, para quem está apanhando a plataforma que nem eu, clica nos likes. Então, por que quem usa o Canva? Quando a gente vai usar o Canva, ele tem modelos, né? Então, assim, a gente tem dois modelos. Tem um modelo lá, conteúdo para o Instagram. E ele faz, por base, ele faz um conteúdo quadrado. O conteúdo quadrado, ele é cortado, assim, tipo, é isso aqui, achatadinho, né? Ele fica achatado. E tem uma maneira que quando a gente vai postar, a gente às vezes tem duas setinhas que ficam aqui assim à esquerda, né? Quando a gente clica nessas setinhas, o nosso conteúdo ele faz o quê? Ele se espalha e ele, ó, achata. Então, sempre que vocês forem criar um conteúdo no Instagram, criem lá no Canva, no formato 4 por 5 centímetros ou 1350 por 1030, acho que é uma coisa assim, em pixels, tá? Mas se vocês mudarem lá, na hora de escolher, mudarem para centímetros, coloquem 4 por 5 que vai dar certo, tá? E nunca cliquem naquela setinha, porque ela vai esparramar a foto. E qual é o problema disso? Pensa comigo. Vocês já notaram, né? Que às vezes tem um fotão que aparece lá grandão quando a gente tá rolando o feed. Até devia ter botado, não botei a foto que foi cagada minha. Então vocês estão rolando lá. E aí a foto de vocês tá achatadinha, porque vocês tiraram a foto assim. Começa por aí, tá? Vocês tiraram uma foto assim e querem postar. O que que acontece? O conteúdo vai ficar achatado. E aí tá lá rodando o feed. E aí no meio eu vi aquela primeira foto e o que que acontece? Essa foto achatadinha, ela não vai ocupar a tela inteira. E aí, eu logo embaixo, eu vejo a fofoca de uma amiga minha. O que que eu faço? Eu arrasto o conteúdo de vocês para cima e tchau. E nunca mais. Eu quero ver o cachorrinho. Eu quero ver o filho bonitinho da minha amiga que nasceu. Eu quero saber a fofoca dela lá que tá magra, linda e maravilhosa porque deu um pé na bunda do embuste do marido, sabe? Então, assim, essa competição a gente não pode, a gente tem que usar as armas que a gente tem da maneira correta. Então, usar as fotos sempre na vertical e criar cards, essas coisas assim, no formato 4x5 faz toda a diferença, tá bom? Ah, vocês usam, eu não sei, porque falei lá, perguntei, vocês usam no Canva, vocês sabem a mesma coisa. Se vocês postarem, vocês estão me vendo certinho? Tá dando para mim o sinal que está instável aqui. Não sei usar bem. Mas vamos aprender. Tem? Ó, vai ficar barbadinha. Nos stories, a mesma coisa. Façam fotos assim. Se vocês postarem as fotos, elas vão ficar uma foto assim, vai ficar uma barra em cima, uma barra embaixo. Não é esteticamente bonito. E a gente quer passar uma imagem profissional, não é porque a gente é confeiteira, trabalha em casa, que a gente não é profissional. Então,
tudo isso comunica. Então, ter este conteúdo na mesma... E aqui, mesma coisa para os rios, tá? É o mesmo formato. Postar foto quadrada nos rios vai ficar sempre assim, vai ficar uma borda preta em cima, uma borda preta embaixo, e vai acabar desvalorizando o vídeo, tá? E na hora de postar um vídeo, uma imagem na capa dos rios, por exemplo, não esqueçam de arrumar lá, né? E posicionar a capa para ficar bem direitinho. Antes de postar, tem ali a capa, tem uma abinha do lado, e ali vocês vão colocar direitinho ali para fazer a capa, tá? Qualidade da imagem. Primeiro, vou fotografar em casa, não tem condições de contratar um fotógrafo profissional, tudo certo. Tudo certo, apesar de eu achar, sou suspeita para falar que vale muito o investimento, tá? Porque fotos profissionais são capazes de trazer, principalmente agora a campanha de Natal, Páscoa, assim, que são campanhas pontuais, são capazes de trazer clientes para vocês o ano inteiro. Então, assim, que a primeira impressão é a que fica, né? Primeira coisa, vamos fotografar com o celular? Aqui, ó, limpar, limpa a lente. Dá limpadinha na lente. Porque, gente, a gente tá sempre com a mão suja. Com a mão engraxada, a gente vai pegar alguma coisa, suja a lente. Quando vê, caga a foto lá porque tá com a lente toda engraxada. Então, a primeira coisa, limpem a lente do celular antes, tá? Prefiram sempre a iluminação natural do dia. Vão postar um. Sei que muitas vezes a gente trabalha de noite, tá tudo certo, mas procurem sempre usar a iluminação do dia. E de preferência, vocês estão aqui de frente, né? O produto está aqui. Digamos que o produto é aqui, a câmera do celular. Prefiram sempre ficar de lado para iluminação. Então, tem uma luz, por exemplo, uma janela, alguma coisa assim, com iluminação natural. Não usem sol direto, mas vem aquela claridade. Então, se posicionem sempre o produto, coloquem o produto de frente para o celular e de lado para a fonte principal de luz, tá? Cuidado ao usar os filtros, na verdade, assim, não usem filtros. Não usem filtros em foto de comida, tá? Vocês descaracterizam a foto. Eu já vi, eu falo brincando que uma vez eu fiz logo no início, eu comecei a fotografar para uma empresa que faz marmitas, né? Eu caprichei, eu amo aquele ensaio, porque tem meu coração, né? Aquela coisa de memória afetiva. E aí, mandei as fotos para a empresa e eles mandaram as fotos para o social media que fazia. Aí ele aplicou um filtro na minha foto. Gente, eu fiquei tão puta. O manjericão era quase azul, de tão saturada que ficou a cor, por causa daquele filtro que o Piá botou. Fiquei furiosa. Puta da cara. Aí eu brinquei, olha que meu manjericão radioativo. Achei horroroso. Então não façam isso, tá? Primeiro, porque é desrespeitoso com o fotógrafo, caso, né, seja o fotógrafo que vai fazer. E segundo, porque fica feio pra caramba, tá? E aqui, ó. Use as guias da câmera para não fazer fotos tortas. Pelo amor da divina, não façam foto assim. É assim. O Instagram, ele é vertical. O celular é vertical. O que que acontece? Vocês postam as fotos, parece que tá tudo caindo da mesa. Então, aqui, usem essas linhas de grade, ativem as linhas de grade na câmera do celular de vocês para poder usar ali a referência para nivelar essa foto, tá? Como eu disse, fotografe na vertical sempre. Nunca assim, sempre assim, tá? E olha aqui. Olha o que eu tô falando. Vocês estão entendendo? Aqui, ó. Tobogã. Então, ó. Ei, Laia. Tudo caindo da mesa. Entendeu? Então, assim, gente, tomem cuidado. Não fotografem assim. Não faz sentido. É feio, tá? Outra coisa. Olha aqui, ó. Um exemplo de lente suja. Tá vendo? Parece que tá tudo engraxado. Outra coisa. Um bolo de chocolate como esse, num cenário escuro, e aqui, ó, tudo escuro. Ele parece um borrão, né? Então a gente não consegue ver os detalhes, a gente não consegue ver a textura dessa comida, né? A gente não consegue valorizar esse prato dessa maneira. E para mim, assim, o prêmio de pior foto, vocês querem ver a pior foto de produto que eu já vi na minha vida? Querem? Querem? Eu vou botar. É essa aqui. Eu queria ver a cara de vocês agora. Vocês estão todos se escondendo, mas eu queria que você veja a cara de vocês vendo essa foto. Gente, o que é isso? Vocês pensam quando isso passou na minha frente no feed, o susto que eu levei? Por favor, pessoas, tenham senso estético. Tenham senso estético na hora de criar, de postar uma foto. Busquem referências no Pinterest, postem lá brigadeiros, e aí vocês têm milhares de referências. Peguem essas referências se vocês não sabem como criar esse conteúdo, tá bom?
Legendas, tá? O que que eu falo? Né? As legendas, elas têm também algumas técnicas que a gente pode aplicar para aumentar a retenção. Aumentar a retenção é fazer as pessoas lerem, porque elas podem demorar um tempinho ali vendo as nossas fotos, e aí também podem, daqui um tempinho, ler a legenda. E isso é um sinal social positivo do Instagram para que as pessoas, para que o Instagram entenda que o nosso conteúdo é bom e que ele deve entregar para mais pessoas, tá? Então, mas ninguém lê minhas legendas. Fato, as pessoas leem muito pouco as legendas. Mas muito pode ser culpa de vocês, porque as legendas de vocês não despertam curiosidade o suficiente para que as pessoas entendam que isso elas devem ler. Então, por exemplo, num carrossel, usar uma referência lá, com o segundo conteúdo, por exemplo, por uma série de itens, item 1, item 2, item 3. Aí item 4, tu vai colocar assim, item 4, eu explico melhor na legenda. Aí tu chama a pessoa para ler a legenda. Que quando ela lê a legenda, ela vai aumentar o tempo de retenção. Eu faço isso muito nos meus carrosséis, isso funciona muito para mim. Né? Eu ensino alguma coisa, passo a passo, e falo, olha, a última etapa, ou a etapa que eu acho mais importante, ou seja, tu está despertando a curiosidade das pessoas, aí irem legenda. Provavelmente vocês devem ter caído nisso mais de uma vez, tá? Então, use o título que eu chamo de fofoqueiro. Só dá um gostinho, não entrega tudo e desperta a curiosidade em saber mais. Eu ensinei para vocês, mandei para vocês um prompt completinho lá no chat GPT também para ajudar vocês isso, tá? Para ganhar tempo, para agilizar a vida de vocês. Usem quebras de parágrafo para não cansar o leitor. A gente, às vezes, escreve o texto num blocão, assim. As pessoas não vão ler. Dá preguiça só de olhar. As pessoas têm preguiça só de olhar ali que vocês estão com aquele bolão de texto. Então, deem um espaço. Não é só um clique para um parágrafo para descer o parágrafo. Dê um espaço, literalmente. Que as pessoas, a gente, antes de ler, a gente dá uma escaneada ali com os olhos naquele conteúdo. E dessa maneira fica mais fácil, fica mais agradável. E as pessoas têm menos rejeição a ler um post nesses formatos, tá? Então, vamos lá. Lê, só deixa no mudo ali para nós, por favor, tá? Que mais? Então, use quebra de parágrafo, coloque uma CTA, uma chamada para ação, ou seja, aquilo que a gente quer que a pessoa execute. Curta, salve, compartilha, comente, dá 3 pulinhos, blá, 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 entendeu? Então, assim, digam para as pessoas, tá? Quer engajamento? Peça engajamento, tá? Então, outra questão, parágrafos, inclua palavras, por exemplo, assim, vai escrever uma legenda, tá? Tentem manter sempre 3 parágrafos por padrão, tá? Porque isso faz muita diferença. E quais são mais ou menos esses itens que a gente tem que ter nesses parágrafos, tá? Nesses parágrafos. Nesses 3 parágrafos. Primeiro, inclua palavras de conexão e identificação para o SEO. O que que é SEO? Search Engineering Optimization, ou seja, engenharia de busca otimizada. Gaguejei. Porque as legendas, gente, muito mais do que. Elas têm duas funções que, aliás, eu esqueci de explicar ali nessa primeira parte. A primeira é aumentar a retenção das pessoas, né? E, obviamente, trazer mais informações e mais conteúdos. Mas a segunda é isso aqui, SEO. Hoje, o conteúdo ele é baseado totalmente em interesses, nos interesses em comum que a gente tem das pessoas, tá? Então, assim, as pessoas têm interesse pelo nosso. E alimentar os nossos conteúdos dessas palavrinhas aqui é o que vai mudar o jogo. Colocar as pessoas, dar para quem consome o conteúdo X e quem cria, não, cruzar, na verdade, quem cria o conteúdo com as palavras X com quem consome o conteúdo com as palavras X. Ou seja, dar para aquela pessoa que está buscando marmitas saudáveis e sem glúten em São Leopoldo, entregar o meu conteúdo que crio essas marmitas para essas pessoas que buscam essas marmitas. Então, as legendas são uma coisa que a gente chama de campo semântico, além de ter a capacidade de aumentar a retenção das pessoas no nosso perfil, tá? Segunda, inclua elementos de autoridade. Por que que vocês são uma boa opção para elas? Por que que comprar de vocês é uma boa opção? Não está muito claro, eu vou mandar ali mostrar depois para vocês. E CTA é a chamada para ação. Todo post precisa ter uma CTA. Não tem engajamento, porque não pede, porque não tem uma CTA, tá? Aqui, dei um exemplo, tá? Parágrafo 1, né? Então, parágrafo 1, primeira coisa, incluir elementos de identificação. Olha aqui. Como fazer o Instagram vender seus doces na sua cidade? Acho que era isso no título do post.
Olha a primeira frase. Eu acho isso assustador, porque não se esqueçam. É a primeira frase que aparece para a gente quando a gente está rodando o feed. A gente não vê a legenda por inteiro, seja nos vídeos, nos reels ou no conteúdo no carrossel, seja lá o que for. Então, esta frase precisa despertar atenção, essa frase precisa chamar atenção. Então, o que que eu estou pensando? O que que essa guria botou? Ah, eu acho isso assustador. Eu usei uma frase, né, que desperta curiosidade. Então, olha os elementos de identificação que eu coloquei aqui. Perfil de confeitaria. Eu não consigo vender mais doces e marmitas. Nicho de gastronomia. Eu estou dando para o algoritmo as palavras-chave que vão me conectar às 17 pessoas que eu tenho ao vivo aqui. É isso porque provavelmente vocês buscam por isso aqui. Então, busquem, pensem o que o cliente de vocês busca para que vocês escrevam, tá? Elementos de autoridade. Por que que eu sou uma boa opção? Eu falo numa aula gratuita. Eu dou uma aula gratuita para vocês. Eu não vejo ninguém que ensine sobre vender no Instagram e falar o que eu falo nessa aula. Vocês entenderam? CTA, chamada para ação. Comenta a palavra aula aqui embaixo, tá? Mais um exemplo. Frase de identificação e curiosidade. Se você for capaz de demonstrar isso no seu perfil, vai vender muito mais comida no Instagram. Frase fofoqueira, título fofoqueiro. Vender muito mais comida no Instagram. Isso são elementos de identificação. Aqui era um post, claro, para quem vendia marmitas. Vender mais marmita congelada ou comida pelo Instagram. Elementos de autoridade. Anota essa lista e crie conteúdos demonstrando. Ou seja, eu estou ensinando alguma coisa. Todas as ideias que eu listei, entendeu? Eu sou uma autoridade nesse negócio. Eu sou a rainha da porra toda. TTA. Deixe seu like aqui e comece a me seguir. Entenderam? Então, esse é o engajamento que eu quero, esse é o engajamento que eu peço, tá? Então, usem e abusem desse tipo de elementos nos conteúdos de vocês, tá? A headline aqui, que é headline, que é o que a gente chama de título fofoqueiro, né? Mas não gosto muito desses estrangeirismos, mas eventualmente uso, tá? Headline quer dizer linha de cabeça, linha de cima, né? Então, aqui está um que eu compartilhei lá no grupo para vocês, querem dar um print agora, mas aqui isso aqui vai estar lá no grupo, a próxima lá que eu não coloquei, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, vocês vão escrever isso tal qual está no chat GPT, e aqui o tipo de empresa, vocês vão, por exemplo, assim, com experiência em redes sociais de confeitaria artística, de marmitas saudáveis, de restaurante, de pizzaria, hamburgueria, de vendas de granola natural, de vendas de biscoitos artesanais, entendeu? Aqui é o tipo da empresa de vocês. E aqui, explique o assunto do post. Por exemplo, que ensine como armazenar alimentos fora da geladeira. Estou viajando, entendeu? Mas aqui é o assunto, é sobre o que vocês estão escrevendo naquele post, tá? E, por favor, me entregue pelo menos 10 opções. Ah, não gostaram de nenhuma opção? Aí depois vocês vão dar um outro comando para ele dizer assim, não gostei dessas opções, por favor, me dê mais 10, mais 5, né? Aí vocês vão negociar com ele, tá? CTA, Call to Action, chamada para ação. Sempre finalize os posts com uma CTA relacionada ao objetivo do seu perfil. Quer engajamento? Peça, tá? Então, por que cargas d'água lá? Tu postou uma foto linda de um bolo. Tu não quer saber minha opinião? Tu não tá me perguntando o que eu acho? Tu não tá perguntando se eu tô comprando? Tu não tá me mandando clicar no link? Tu não tá mandando eu salvar aquela receita? Tu não tá mandando eu encaminhar isso para um amigo que adora morango? Eu não vou fazer. E outra, que é o que aqui nesse segundo exemplo, algumas ideias. Que não basta você simplesmente mandarem, pode dar um print, porque isso aqui eu não mandei. Pode dar um print, tirar foto, façam como vocês quiserem. Porque isso também não vai, esse conteúdo eu também não vou enviar lá, tá? Por quê? Só dar, comenta aqui. Por quê? Salva aqui. Por quê? Compartilha aqui. Por quê? Entendeu? Coloquem, conduzam as pessoas a fazerem aquilo que vocês querem. As pessoas são sugestionáveis. A sugestão é uma, como é que eu vou dizer, uma ferramenta poderosíssima para a gente, tá? Então, salve esse conteúdo se você achou ele útil ou se ele pode te ajudar em alguma coisa. Marque aquela amiga ou noiva que está ou que precisa
organizar o seu casamento, que precisa escolher o bolo para o seu casamento, que precisa saber qual é o sabor preferido das pessoas de uma festa de casamento. Compartilha com os seus amigos se você concorda. Por exemplo, se você concorda, tu foi lá e disse lá, essa é comida aqui muito melhor, sei lá, docinho de festa, de brigadeiro, de bem casado, é muito melhor comer depois. Compartilha com aquela amiga que tu acha que sim. Ou comenta aqui se você concorda, poderia ser também, né? Manda para aquele grupo de amiga que gosta de cozinhar. Isso aqui é um excelente. Por quê? Porque a gente está levando o nosso conteúdo na fase de descoberta e as pessoas compartilhando isso, elas elevam o capital social delas usando o nosso conteúdo. Então, a gente é conhecida por mais pessoas dessa maneira. Vocês não tem grupinho de WhatsApp, não? Vocês devem ter grupinho de WhatsApp da escola, grupinho de WhatsApp das amigas confeiteiras, tem grupinho de WhatsApp dos filhos, tem milhares de grupinhos de WhatsApp. E a gente recebe meme, recebe conteúdo útil. Eu tenho um grupo de amigas que são as minhas amigas de barriga. A gente se conheceu num grupo quando a gente estava procurando parto, enfim. São minhas amigas até hoje, que a gente compartilha E aí a gente tem um grupo derivado que é só de receita. O que a gente compartilha de coisas ali naquele grupo não está no mapa, entendeu? Então, assim, sejam vocês os criadores desses conteúdos que estejam nesses grupinhos de WhatsApp, entendeu? Conhece alguém que precisa saber disso? Compartilha para elas nunca mais errarem. Conhece, sei lá, precisa aprender o ponto do arroz. Ai, Jamile, vão deixar de comprar de mim? Não, né, gente? Não, né? Não vão. Por quê? Porque vocês não estão vendendo só arroz, vocês estão vendendo muito mais coisas, tá? Então não é bem assim, não dá para ficar atucanado. É mais fácil a gente conseguir com isso se tornar uma pessoa benquista e querida e lembrada por essas pessoas. Vou dar aqui mais um exemplo, eu adoro contar história. Sa- a- no BBB, no Big Brother, não foi nesse último, nem eu não sei qual foi, mas tinha um que tinha aquela Nayara Azevedo. Gente, eu sou uma pessoa que eu odeio sertanejo. Eu não escuto. Tenho pavor daquela gente gritando daquele jeito. Me julguem, azar. Mas eu assistindo Big Brother, eu nem sabia da existência. E aí eu tô lá cozinhando, a mulher tá cozinhando, essa Nayara Azevedo, ela tá cozinhando, e ela tá cozinhando lá, e ela, no meio lá da cozinha, eu vejo ela cozinhando arroz. Ela levanta e uma folha de louro desse tamanho, ela tira assim da panela. Eu, louro? Fui pesquisar, daí fiquei curiosa, porque, gente, louro no arroz é uma delícia. E eu não esqueço da mulher que eu não conheço, que eu não conheço as músicas, que eu não sei nada, por causa de uma indicação que ela deu no Big Brother. Entendeu? Então, conhece alguém que precisa saber disso? Vocês ensinam algum tempero? Vocês temperam alguma comida de vocês com algum tempero diferente? Então, compartilha com alguma amiga de vocês que adora arroz e quer fazer um sabor diferente. Entenderam? Salve para a próxima vez que você for cozinhar arroz. Sem tempo agora, leia mais tarde. Salve para ler mais tarde. Tem a foto de um doce lá. Ele pode ser seu, faça seu pedido. Entendeu? Induz as pessoas. Você também pode ter X, por exemplo. Você também pode perder peso com uma alimentação mais regrada. Encomende agora. Dá um motivo, tá? Muito bem, muito lindo, muito maravilhoso. Aumentei o meu alcance porque fiz ali o checklist das postagens com os conteúdos, com as coisas que a Jamile me ensinou aqui nessa aula. Mas isso quer dizer que eu vou ganhar mais seguidores? Isso quer dizer que eu vou vender mais? Não. Para isso, você tem que arrumar a casa, né? Deixe o seu perfil otimizado. Tenha uma bio otimizada. Sejam claros naquilo que vocês vendem. Menos florear, menos romance e mais objetividade. Lembra? Vocês estão competindo com a atenção das pessoas. Vocês estão competindo por segundos de atenção das pessoas. Não encham de churumelas, não enrolem, tá? Sejam, tenham uma bio otimizada, sejam objetivos e claros, tá? Criem um conteúdo útil, não sejam apenas uma vitrine. Vitrine a gente passa na frente e vai embora, tá? Não, do tanto de pessoa que passa na frente de uma vitrine, quantas entram dentro dessa loja para comprar? É sempre muito menor. Então, mas quando as pessoas veem vantagem de ficar ali, a gente tem conteúdos que divertem a gente de alguma maneira, a gente tem conteúdos que ensinam a gente vê vantagem de estar naquele perfil, a gente fica. Mantenha o curioso no perfil. O que eu quero dizer com isso?
na bio de vocês, evitem distrações. Não coloquem arroba pessoal, não coloquem arroba do marido, não coloquem hashtag de não sei das quantas. Evitem que essas pessoas saiam da bio de vocês. Lembra que eu falei de retenção? É isso, gente. Aí a pessoa tem lá, tá vendo lá, fulana de tal, bolos em Buttercream, beleza. Casada com cicrano. Gente, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é ver a fofoca de quem é teu marido. Ela não vai consumir teu conteúdo até o fim. Ela não vai olhar o que tu tem para dizer. Ela não vai olhar a riqueza do teu. Ela quer saber da fofoca. Então, assim, evitem distrações, não tirem o curioso do perfil, né? Outra coisa, postar muito link externo nos stories, mesma coisa. Apesar de que a métrica dos stories ela é um pouco diferente, mas evitem que as pessoas saiam do perfil. Cliquem, aí vocês botam lá, todos os posts dos stories de vocês têm um link para clicar. Gente, as pessoas vão ficar saindo. E aí, ó, engajamento de vocês, ó, o alcance de vocês lá no pé. Se vocês não são capazes de manter as pessoas lá, tá? E organize os seus destaques. Gente, destaque não é depósito, tá? De stories. Não é depósito de feedback, não é depósito de nada. Sejam objetivos, tá? Não encham de destaque. No curso eu explico direitinho quais são os que eu recomendo vocês terem e a quantidade, quantos são, tá? Então, aqui, mais uma vez, pode dar print, porque eu fiquei devendo essa para vocês. Esse aqui eu combinei, né? Esse aqui vamos combinar. Eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? E não precisa printar. Eu mando lá, porque eu sou um amorzinho. Eu mando para vocês a frase completa. Mas o que que eu quero? Haja como. O que que eu falo, né? O que que eu já combinei com já mandei para as minhas alunas, elas já estão agindo, inclusive, fazendo, inclusive. Haja como um expert, porque assim, ó, só fofoca para vocês. Elas estão tudo louca lá no grupo, porque eu propus um desafio para elas. Esse desafio vai ter um prêmio muito legal, né, para todas que elas vão concorrer a um prêmio muito legal no final, e também vai valer descontos para elas na renovação do plano, né, porque você sabe, o acesso no curso ele é por um ano. Então, olha, as meninas lá, então assim, ó, estão arrebentando, estou muito orgulhosa vendo os posts delas todos os dias, mas elas estão tudo louca lá. E uma das coisas que elas tinham que fazer é arrumar a bio, tá? Então, o que que eu mandei para o chat GPT? Eu tenho uma amiga minha que chama de Gepeto. Eu acho o máximo isso. Haja como um expert em mídias sociais, com grande experiência em gestão de redes sociais de. Aí vocês vão colocar o nicho de vocês. Hamburgueria, pizzaria, confeitaria artesanal, biscoitos decorados, marmita fit, personal chef, produtos, sei lá, milhares de coisas, tá? Escreva uma bio com 3 linhas e no máximo 150 caracteres de um perfil expert em, ou seja, aquele perfil chuchuzeira, tá? Aí aqui vocês vão botar o perfil. Aqui é um nicho, pode repetir? Pode, tá? Que ajudam, aí aqui é o público-alvo de vocês. Aí vocês vão me dizer assim, mulheres que organizam a festa dos filhos em casa. Ou noivas que estão buscando doces para o seu casamento. Ou cerimonialistas que contratam é, confeiteiras para doces finos. Ou pessoas com estilo de vida fitness que querem Bom buscar pra mim depois, hein? cidade de marmita. Gente, só peço para mutarem no microfone, tá? Quem tá chegando novo aqui na live, tá? É, gente lá que compartilha, sei lá, é bem isso, sabe? Vou deixar bem claro aqui o que o público e o que, por exemplo, assim, que ajuda o público. Quem busca, sei lá, marombeiros, vamos botar marombeiro, mas pessoas de vida fit que querem perder peso. Ou mães que organizam festa de criança em casa e que Plano de querem. carne. Gente, vou pedir só para mutar o microfone, tá? Como é que me perdi por causa disso, porque eu me desvio. A terem qual resultado? A economizarem na organização da festa infantil, por exemplo, tá? Aí o que vocês têm que pensar qual é o benefício principal das pessoas comprarem de vocês. Use uma linguagem simples, divertida e profissional. Me dê pelo menos 10 opções de diferentes e fuja de frases clichês. Por que que eu botei esse detalhe? Para não ter adoçando a vida dos clientes, para não ter a praticidade e economia no seu dia, sabe? Fugir um pouco dessas frasezinhas assim, bem manjadinhas. Então, normalmente ele entende direitinho. Se não entender, conversem com o Gepeto, que ele vai, ó, tá? Ele entende. Às vezes ele dá uma bugada, a gente se irrita, a melhor coisa é sair e tentar de novo, tá? Mas é porque ele está ainda em fase de aprendizagem. Mas isso aqui, eu vou dizer para vocês, a minha frase
eu usei um pouco de mim, né, da minha cabecinha doentia, e um pouco do Gepeto. Porque eu pedi pro Gepeto e aí ele me deu insights muito bons, que eu não tinha prestado atenção, né? Então, e aí, faça um mix disso. Ah, Gemi, talvez ele não vai dar para ti a frase morta, certeira, talvez vá. Mas mesclem, né? Ele é um excelente para dar uma direcionada ali para vocês terem uma, ó, cabecinha dá uma para uma. Aí, por exemplo, assim, se vocês querem, que nem eu tenho uma aluna que ela fala assim, ah, Jamile, minha cabeça pensa em itens. Eu quero que ele, em vez de ser uma frase linear, escrita, eu quero me dê em itens. Coloca aqui embaixo. Me dê a frase em tópicos. Itens não, em tópicos. Entendeu? Então, vocês podem também incluir algumas outras informações para ele, tá? E agora, gente, eu vou falar um pouco mais para vocês sobre o curso do Like Encomenda. Eu já falei um pouco mais de onde ele surgiu, né? Ele surgiu das minhas, da necessidade que eu percebia das pessoas que eu fotografava em criar um conteúdo certo. Porque por mais que eu comecei a estudar aquilo para mim, eu fui percebendo que eu estava dando uma consultoria grátis. Então, o que que eu pensei? E o que que eu olhei? O que eu olhava, o que eu via no Instagram? Basicamente, três perfis de cozinheira, né? A primeira é aquela cozinheira que eu chamava de cozinheira de avental. Ela só vivia dentro da cozinha, enfiada dentro da cozinha, e ela só vendia por indicação. Ela só vendia para amigos, ela vendia para quem indicava, mas ela não, ela mal tinha um Instagram, mal posta, não faz ideia de como postar. E aí aparecia lá esses conteúdo perdido, aquelas fotos com aquele brigadeiro de bicho de pé, que eu não vou nem dizer o que que parece aquilo, porque o horário não me permite. Enfim. E aí, essa é uma das cozinheiras que eu chamei de cozinheira de avental. E aí tem a outra cozinheira, que é a cozinheira que tem fé, que ela posta e reza para ter resultado. A cozinheira ou a confeiteira, né? Eu chamei de cozinheira de uma maneira mais ampla. Ela, disseram para ela que ela tem que ter Instagram, então ela posta, mas posta aleatoriamente, não sabe como fazer, não sabe metade das coisas que vocês já aprenderam aqui hoje, e não entendem que o Instagram ele é feito para influenciar as pessoas. Ninguém entra no Instagram para comprar. A compra, né, a venda, ela é produto da interação, ela é produto do relacionamento que a gente cria com quem nos segue aqui, tá? Então, dentro disso, eu desenvolvi esse método, que são as quatro habilidades, né? Eu chamei, tem esses nomes aqui, mas são quatro habilidades que eu identifico na cozinheira que é a influenciadora do seu negócio, que seria essa terceira cozinheira que eu chamei de cozinheira influencer, tá? Mas é a cozinheira que influencia as pessoas no seu negócio. Elas têm essa habilidade de criar relacionamento e influenciar as pessoas a comprar e não empurrar, não vender, vendendo, né? Ela vende sem vender, tá? Então, essa cozinheira, ela tem quatro habilidades básicas. E se são habilidades, qualquer um pode aprender. Não é uma iluminação divina, não é um dom divino, não é nada. Habilidades, toda. Quando a gente começar a andar de bicicleta, é uma habilidade que a gente aprende. Dirigir é uma habilidade que a gente aprende. Ela pode ser aprendível, com mais esforço, com menos esforço, mas ela pode ser aprendida. Então, a primeira habilidade que a cozinheira que ganha dinheiro com o Instagram, que é capaz de influenciar as pessoas a comprar, é saber como funciona o Instagram, é entender as métricas, é entender os algoritmos, é saber isso que eu expliquei para vocês do formato correto do post, é entender de onde vem as coisas, como que a gente alimenta esse Instagram para que ele entregue, seja tão fofinho com a gente e entregue nosso conteúdo organicamente, tá? A segunda habilidade da cozinheira influencer aqui, que tá errado, mas enfim, é se relacionar com as pessoas. Saber como construir a sua comunidade, saber como construir o seu grupo, né? E com isso vender para essas pessoas, tá? A terceira habilidade, que é preparando o seguidor comprador, que eu chamei aqui, mas é a habilidade de criar conteúdo. De criar, lembra lá na trilha de encomendas que eu falei para vocês? A gente tem 5 etapas. Cada etapa dessas tem um conteúdo. Então, quando a gente sabe para qual tipo, quantos tipos de cada, qual a estratégia que a gente cria, a gente tem muito mais resultado. E por último, e não menos importante, que é provando o gostinho do sucesso, que é otimizar o tempo de produção de vocês de conteúdo. É entender as métricas do Instagram. Aquele monte de numerozinho chato pra cacete que ninguém olha. Alguém aqui
olha as métricas do Instagram, além de curtida, comentário, compartilhamento. Comenta aqui para mim, se alguém olha. Porque assim, ó, quando a gente entende que lá, que nem eu mostrei para vocês, quais são os indicadores que a gente tem de que aquele conteúdo foi bom ou não, não é vozes da minha cabeça. Eu acho que deu bom. Gente, eu sou engenheira, contra fatos não há argumentos, contra números não há argumentos. Então, essa é uma habilidade que eu ensino para vocês também, a lerem esses números, entenderem o que funciona para cada uma dessas etapas, para que vocês criem conteúdo certo. Parem de postar por postar e comecem a postar para influenciar as pessoas. Entender, eu criei esse conteúdo, eu tive esse resultado. Mas isso aqui não funcionou. Por quê? Porque tal coisa. Não é porque eu acho, Jamília, meu post foi pouco, tem 1.000 visualizações. Quantos seguidores tu tem? 500. Porra, tu já teve 2 vezes os teus seguidores. Isso é um conteúdo que fura a bolha, é um conteúdo e ele funcionou assim. Entenderam? Então, assim, às vezes a gente se frustra muito porque a gente não tem parâmetro de comparação. Tudo isso eu ensino para vocês no método, tá? Como funcionam as aulas? Todas as aulas, elas já estão disponíveis na plataforma com acesso imediato. Passa aqui, vou lá liberar o link, vocês vão comprar e vão entrar. Todas as aulas, a partir de amanhã, vocês já podem começar a estudar. O material da aula, ele tem a gravação da aula em vídeo. A gravação está crua, sem edição, com todos os meus tropeços, todos os meus erros, todos os meus acertos, eu me batendo de vez em quando ali para acessar o Zoom, e o material em PDF para vocês utilizarem. Esse material é de uso exclusivo para vocês, então não pode ser compartilhado com outras pessoas, porque temos aqui direitos autorais, tá? Deixa eu ver aqui. Tá bom, Ela, beijo. O espaço para tirar dúvidas pela plataforma. Todas as aulas, ela tem, se alguém quiser ficar com dúvida, eu vou mostrar ao longo da semana também para vocês como é a área de membros, a área de alunas, tá? Tem um espaço embaixo de cada aula. Vocês estão assistindo a aula pela plataforma, embaixo vai ter lá um espaço. Vocês vão deixar as dúvidas de vocês e eu mesma vou responder, tá? Além disso, a gente tem a comunidade de alunos. Então, muitas coisas que são muito legais nesse grupo, é que é um grupo que se ajuda muito. Então, essa comunidade de alunos, às vezes a gente vai lá, eu falo brincando que eu estou criando uns monstrinhos, porque eu tenho, às vezes, antes mesmo de eu responder, as meninas, alguém deixa uma dúvida lá na comunidade, as meninas mesmo já responderam e eu só vou lá e endosso. Não, é isso mesmo, tá certo. Então, mesmo assim, mesmo as meninas respondendo, eu sempre tento responder. Então, eu estou presente, estou diariamente lá naquela comunidade, pelo menos um pouco ali, para atender todo mundo, tá? E as outras dúvidas mais pontuais, alguma coisa assim lá no conteúdo, podem ser todas tiradas pela plataforma, que eu mesma respondo. Não é time, não é aqui, ó. Moá, tá? A gente vai ter uma aula por mês de acompanhamento. O que é acompanhamento? Além de uma aula com conteúdo novo, é um espaço para tirar dúvidas ao vivo comigo, tá? Tiramos dúvidas lá. Jamile, essa aula aqui, muito linda essa aula. Tirei as dúvidas, mas eu queria te fazer uma pergunta sobre tal coisa que eu estava vendo no conteúdo na aula 2. Beleza, a gente responde. A gente tira a dúvida, respondo sem problema nenhum, tá? Aulas extras com convidados. Eu quero agora, ao longo desse ano, trazer novas pessoas para o grupo, né? Eu quero trazer contador, eu quero trazer várias outras pessoas, né, para estarem presentes aqui conosco, para enriquecer cada vez mais a formação de vocês. Outras confeiteiras, quero trazer outras pessoas da área da gastronomia também, para compartilharem experiências, né, para ajudarem vocês nesse momento. Como eu falei, meu suporte direto na comunidade aluna, e o curso tem 1 ano de acesso, tá? 1 ano de acesso das aulas e podem ser renovados por mais 1 ano, tá? Outras diferenças. Outros cursos de marketing não trazem exemplos do nicho. Todos os exemplos são voltados para o nicho da gastronomia. Jamile, meu nicho não é da gastronomia, não tem problema. Você pode pegar e me mandar uma mensagem depois. Jamile, eu não entendi isso aqui. Tu pode me dar um exemplo para o meu nicho que é tal? Posso. Porque eu tenho outras alunas que não são da gastronomia. Por exemplo, tem uma aluna que é dona de uma loja, tem uma outra aluna que tem é, aluga que festa de pega e monte, essas festas assim de criança, né? Então, ah, ele é bem diverso, tá? Ministrados por quem nunca vendeu comida no Instagram. Gente, eu vendo comida no Instagram desde 2014, quando eu contei lá para vocês que eu comecei nessa confeitaria. Então, eu passei por todas as fases do Instagram, né? Quando tudo aqui era mato, tá? Linguagem, conceitos e informações técnicas bem mastigadinhos.
como eu digo, eu evito estrangeirismos, eu evito expressões, eu tenho que trazer tudo para vocês, ou se eu uso, eu explico para vocês, para que seja fácil de vocês entenderem e aplicarem, tá? Então, aulas gravadas sem interação, as aulas foram gravadas ao vivo, com espaço para tirar dúvidas e ficam gravadas. Então, a gente tem esses dois momentos, tá? E aqui na oferta exclusiva da Black Friday, vamos começar a falar sobre ela, que eu sei que é isso que vocês querem saber, né? Ah, um segundo, gente, que a minha mãe está me chamando aqui no Instagram. Peraí, desculpem, pessoal. Então, o que que é essa oferta exclusiva da Black Friday, tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas ferramentas para quem entrar no curso hoje, que eu uso diariamente, que podem ajudar a vocês a potencializar os resultados. E quais são essas ferramentas? A primeira delas é um calendário gastronômico, ou seja, um calendário que eu reuni todas as datas importantes para o nicho de gastronomia, para que vocês saibam essas datas com antecedência. E também no final do conteúdo do calendário ainda tem mais algumas coisas de como melhorar, como usar essas informações de uma maneira melhor, até para ter mais resultado, tá? Então, para o ano todo, ela tem algumas datas móveis, algumas coisas assim, mas basicamente com datas importantes, assim, que realmente fazem diferença para a gente, que a gente pode usar no nosso conteúdo para enriquecer o nosso conteúdo. Ah, não sei o que postar, mas está vindo o dia do não sei o que lá que pode ter um resultado, dia da pizza, por exemplo, que pode ter um resultado dentro do meu nicho, né? Planilha de organização e análise de desempenho. Nessa planilha, vocês podem usar. Existem, por exemplo, ferramentas, mas que são pagas, onde tu pode analisar o desempenho de um post teu. Essa planilha, eu coloquei as automações tudo certinho para que vocês usem elas para justamente colocar e analisar ao final do mês como foram os desempenhos dos conteúdos de vocês. Claro, vai dar um trabalho de botar a mão? Vai. Mas ou é isso, ou vocês podem pagar para ter uma outra ferramenta, né, muito mais cara, né? Então, esse aqui quebra um galho e atende muito bem, porque na hora de vocês pensarem, meu Deus do céu, que conteúdo que eu vou usar? Eu quero impulsionar um conteúdo, né? Quero lá turbinar um conteúdo porque eu estou precisando de mais. Qual deles que vocês vão turbinar? Essa planilha vai dizer para vocês. Não vai ficar aquela coisa, não sei, não faço ideia. Então, ali, a gente reúne essas informações e consegue analisar esses dados mais friamente, tá? Outra coisa, um e-book, na verdade, um e-book é um guia de fornecedores de acervo fotográfico para vocês tirarem fotos melhores. Então, ali tem todos aqueles ali são links que eu já comprei, tá? De fornecedores que entregaram alguns de fora, outros daqui, enfim, mas de pessoas que eu já comprei, de produtos que chegaram, de coisas assim que eu tenho totalmente confiança, né, na qualidade. Então, vocês precisam, Jamile, que lindo esse prato, que lindo esse fundo fotográfico que tu tem, que lindo não sei o quê. Tem muita coisa que eu compartilho ali com vocês, tá? E qual é o investimento? Ah, agora que rufem os tambores. Gente, atualmente, quem comprou ontem, quem entrou ontem para o curso Like Encomenda, mesmo eu dizendo para não entrar, pagou 397 à vista. Essa era a vista, ou 12 vezes de R$ 39,70 parcelado no cartão de crédito. Essa era a oferta padrão. Só que hoje vocês não vão pagar isso. Eu prometi para vocês que isso seria o maior desconto da história do Like Encomenda e será, tá? Mas vale a pena, né? Então aqui eu vou deixar para vocês rapidinho alguns depoimentos de algumas alunas minhas, né, que já estão no curso, que já estão desenvolvendo o seu conteúdo, que já estão colhendo os resultados, para vocês terem esse feedback rapidinho, tá bom? E aí eu comecei a fazer Deixa o eu parar que curso, entra me tudo. inscrevi. Vamos começar ouvindo então primeiro aqui a Mônica, tá? E aí na primeira aula, no nosso primeiro contato, assim, até Estão pelo ouvindo áudio? direct, ela já foi super, super atenciosa. E ela passou um teminha de casa que era pra gente fazer alguns posts, trazendo para as pessoas coisas úteis, não só da gente vendendo o nosso produto. Eu postei e foi muito legal, porque eu tive um retorno muito positivo. As pessoas estavam se mandando esses stories. Juro por Deus, assim, em papo de 7 dias, eu recebi uma base ali de 73 a 80 seguidores novos, assim, e foi, tipo, muito legal dar resultado, sabe? Foi muito bacana mesmo, assim. Eu fiquei muito surpresa e muito feliz. É um pequeno passinho que a gente começa a dar com a nossa empresa e, de fato, de ser útil, não só como uma empresa que está vendendo um produto.
A Mônica, no caso, ela ganhou. No final de uma semana, a conta fechou em 80 seguidores novos, né? Então, para ela, um perfil muito pequeno, perfil pequeno não, ela tem 500. Eles bateram 500 seguidores, então, em uma semana, com 2 conteúdos novos, tá? Essa aqui é a Paty. Quero te contar um teste que eu fiz, porque a gente tá vendo a importância de contar histórias, né? E aí na sexta-feira, Dia dos Irmãos, eu não tinha nenhum pedido, já tinha feito a chamada, lembrando da data, dizendo que estava aceitando encomendas, mas não rolou. Aí postei 2 fotos, uma com presente, dizendo que o irmão já seria surpreendido no trabalho e tal, e outra de um copo, que é um produto que eu tenho para consumo próprio, que as irmãs compraram para dividir durante a tarde e comemorar o dia juntas. Guria, esgotei os morangos no dia, deu super certo, porque eu acho que envolveu ali um sentimento, né? E deu muito certo, esgotou, trabalhei até tarde naquele dia. Então, assim, te agradecer, as aulas têm sido muito positivas, né? Deu super certo, a experiência foi ótima, melhorou inclusive no engajamento, né? Porque agora eu conto sempre as histórias, o pessoal participa, conta a sua versão, engaja bastante ali, então deu super certo mesmo. Então, a Paty, no caso aqui, ela trouxe para mim, ela me mandou um vídeo me contando a experiência. Era Dia do Irmão, ela não tinha nenhum pedido, né, para aquele dia, não, era um final de semana, e ela trabalha com morangos, é um produto super perecível, pensa no tamanho do prejuízo, né? Então, ela trabalha com esse produto e ela não tinha nenhuma postagem. Uma das coisas que eu ensino no método é como contar histórias. E a diferença que as histórias fazem na hora da gente criar um conteúdo. E ela trouxe para mim o feedback dela sobre como contar histórias. Em um final de semana, ela pagou todo o investimento que ela teve no curso, né? Apenas contando histórias, tá? E essa aqui é a Gabi. Olá, tudo bem? Eu sou a Gabriele, proprietária da Pondelove, e eu decidi comprar o curso do Like Encomenda porque hoje a minha principal ferramenta de vendas é o Instagram e eu senti que ele estava bastante parado, que eu estava conversando com as paredes, que eu não tinha muito engajamento, não tinha muito alcance. Então eu decidi comprar esse curso para aprender as técnicas, aprender como organizar um cronograma de postagens e ter resultados melhores. A partir desse curso, que já faz 2 meses que eu comecei, eu consegui já 200 seguidores. Para minha média de seguidores, isso é muito bom, é mais do que eu jamais consegui em tão pouco tempo. Além disso, numa ação de vendas que eu fiz em uma semana, eu consegui um faturamento do dobro do valor do curso, aplicando as técnicas que a gente aprendeu no curso, eu consegui um faturamento do dobro do valor, foi cerca de R$ 800, então isso já me mostra que o curso valeu super a pena. Além disso, eu tive um aumento nas visualizações nos meus stories, cerca de 25% de aumento nas visualizações e no engajamento também. Então, eu criei uma comunidade com os meus seguidores e tornei eles compradores. Isso tem sido muito positivo para mim. Essa é uma compra que eu recomendo quem está procurando vender pelo Instagram, que não está conseguindo se organizar com os cronogramas de postagem, não está conseguindo criar uma comunidade com os seus seguidores. Acho que é uma compra que vale super a pena. E aqui é da Bom, meu Luciana. nome é Luciane, eu sou nutricionista, trabalhar assim, logo lá no início, né? Eu era só a pessoa que fazia comida e rezava para que alguém me indicasse, né, para vender. Eu tinha, né, um Instagram que tinha lá uns pratos de comida, e eu rezava para que as coisas acontecessem. Teu jeito de ensinar, eu acho que tu torna assim uma coisa leve, o que é legal na Jamile, que acho que não é só o curso. Não é aquela pessoa assim que ela só dá informação se ela tá te vendendo alguma coisa. E eu acho que isso tem a ver com conexão, se conectar às pessoas. Toda vez que a gente procura, né, algum curso, a gente quer um resultado, né? A gente ganha um resultado e a gente ganha uma amiga junto também. E uma coisa que me chama muito a atenção é toda semana ter cliente novo chegando. Eu sempre tenho. Normalmente fica ali entre 5 e 6 clientes novos. Vou dar um exemplo. Entrou um cliente novo e ele pediu 50 marmitas. Primeiro pedido, 50 marmitas. Não me conhecia, não teve indicação. Ele foi pelo que estava lá no meu Instagram. E as pessoas não sabem o quanto que o Instagram vende. A minha venda, ela é praticamente toda via Instagram. Coisas que eu aprendi contigo. Não faço a metade do que eu deveria, que nem eu digo, eu falo isso 1000 vezes, mas o pouco que eu faço, quando faço, eu faço bem feito. Isso é o que dá certo. Então, e aqui mais alguns prints, porque sim, esse aqui é da Patrícia que eu falei para vocês. É, ela
contou para lá uma das ações que ela fez, mas esse aqui é o feedback que ela tem. Ela recebia no máximo 4 pedidos por semana. Hoje em dia ela tem pelo menos um pedido todos os dias. Então ela chega às vezes 10 no final de semana, porque tem mais de um, enfim. E essa mensagem já está desatualizada pelo que ela me disse, tá? A Partilha é um pessoal que é uma menina que tem um restaurante e ela dependia muito de, como é que é, de condições climáticas para vender. Porque, né, como é uma experiência rural, hoje o que que ela aprendeu? Ela aprendeu a criar um conteúdo que é capaz de atrair as pessoas. Então, assim, o Instagram dela bombando porque eles trabalham somente com reservas, né? Aqui mais o conteúdo da Luciane. Um post, 200 marmitas depois. Uma outra menina aqui. Fechei 4 vendas hoje pelos stories, porque ela chamou as pessoas. O que que vocês fazem com quem conversa com vocês nos stories? Vocês deixam aquelas pessoas perdidas lá? Às vezes a gente tem que insistir um pouquinho para conversar com as pessoas, né? Então aqui, mais aqui o print da Gabriele, tá? Que ela me mandou e depois ela gravou o vídeo. Com uma ação de vendas, ela pagou o dobro. Todas elas pagaram 397 para entrar no curso. Em uma ação de vendas, elas recuperaram o dobro. Essa aqui em um final de semana, essa aqui em um final de semana, um final de semana, um final de semana, e um final de semana ela fez o dobro do valor de 397, que era o curso, tá? Então, hoje, quem entrar hoje, tá? Qual é a oferta? 12 vezes de 19,79. Ou seja, 50% de desconto no curso do Like Encomenda. Quem entrar hoje, ou melhor, quem entrar durante essa semana, tá? Mas hoje, o que que vocês que entraram, que estiveram aqui comigo, assistindo essa live, quais os benefícios que vocês vão ter por terem estado aqui comigo esse tempo, né? Além de terem aprendido, claro, o conteúdo, mas eu prometi para vocês que vocês teriam outras vantagens, né? Então, aqui, o curso completo de R$19,79. E a oferta básica da semana vai ser essa, tá? O curso por 12 vezes de R$19,79 e R$95 em torno de R$95,70 em bônus, que são esses 3 bônus aqui. Isso é, a partir de amanhã, quem comprar o conteúdo vai pagar 12 vezes de R$19,79 ou 197 à vista e vai comprar e vai ganhar esses 3 bônus. Mas o que que vocês que estão aqui vão ganhar hoje? Tá? Para quem entrar na turma agora, quando eu largar o link lá no grupo. Uma aula ao vivo, dia 14 de novembro, às 15h30. Essa aula vai... Ah, não vou poder estar ao vivo, não tem problema. Ela vai ficar gravada por 30 dias. Nessa aula, neste conteúdo que eu vou ensinar para vocês, vocês vão aprender a preparar e criar conteúdos única e exclusivamente para o Natal, para vender no Natal, que é uma fase maravilhosa, né? É um período que a gente aguarda ansiosamente o ano inteiro por este conteúdo, tá? Por este momento, né? Que é um momento que a gente ganha um caixa e um fôlego. Essa aula vai estar à venda para outras pessoas por R$ 69,90. Vocês vão pagar, vão comprar ela de graça. Essa aula, quem não conseguir entrar hoje e ganhar essa aula de graça, amanhã vai poder comprar o curso e essa aula com R$10 de desconto. Então, vai aparecer lá para quem comprar o curso uma oferta para participar dessa aula também, em vez de 69 por R$ 59,90, tá? Vocês que estão aqui hoje, assim que comprarem, vão ganhar ela de graça, tá? Eu já sou aluna e estou amando o curso, vale muito a pena. Obrigada, Lei. Então, o que que a gente vai ver nessa aula? Como otimizar a bio para o Natal, como criar cenários de fotos para o Natal, como melhorar essas fotos. Eu quero gravar cenários, montar cenários, né? Tudo para entregar um conteúdo bem legal para vocês. Quais as ideias de conteúdo, que tipo de conteúdo a gente tem que criar para vender no Natal, como construir uma boa legenda, né? E como criar anúncios que vendem mais. Que tipo de anúncio a gente cria? Não é só compartilhar um post, tá? Que tipo de anúncios a gente cria, tá? Aula mais material em PDF por R$ 69,90. E agora, além dessa aula que vocês vão ganhar, este próximo bônus é para quem tem o dedo rápido, porque vão ser só para os 10 primeiros que estiverem, que fizerem a compra assim que eu liberar o link, tá bom? Uma sessão de mentoria em grupo, ou seja, são 10 pessoas que vão entrar ao vivo numa aula comigo, numa sala comigo, né? Onde eu vou direcionar o conteúdo de vocês, eu vou olhar para o perfil de vocês, vou fazer uma análise de perfil, vou direcionar vocês os tipos de conteúdo, vou olhar, olha, o teu perfil está assim, 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 investe neste tipo de conteúdo. Vai ser um momento de conhecimento coletivo, tá? Vai ser um momento de criação coletiva, porque o que um aprender, o outro também vai aprender. Então, assim, porque o que está no perfil de um vale para o outro e vice-versa,
tá? Então, mas assim, eu vou olhar para cada um dos perfis das participantes que tiverem acesso. Ah, não vou poder estar ao vivo, não tem problema. Eu vou falar do teu perfil, essa aula, esse vai ficar gravado, vocês também vão ter acesso, tá? E uma ideia, né, de calendário de conteúdo, de como, pensando nessa estratégia, tá? Essa aula gravada, mais o material em PDF. Quanto custa uma sessão de mentoria comigo hoje? R$ 420. Qualquer um de vocês que quiser me chamar no direct, Jamile, eu quero uma sessão de mentoria contigo. 2 horas sentada, a gente numa live, conversando. Esse valor, quem quiser, custa R$ 420, tá? Então, vocês vão ter acesso a esse direcionamento, esse olhar dentro com esse grupo, com aprendizagem coletiva também, tá? Então, para quem entrar hoje, vai pagar 197 por tudo isso aqui. Hoje, até meia-noite, tá? Então, o curso completo do Like Encomenda, com todas as aulas que forem ser gravadas ao longo de um ano, tá? Calendário de conteúdos para gastronomia, guia de fornecedores de acervo fotográfico, uma sessão de mentoria em grupo para os 10 primeiros e um calendário de postagens e uma aula especial de conteúdos para o Natal, tá bom? Então, de 886, que seria todo esse pacote completo, né? Hoje vocês vão pagar R$ 197,90 à vista. Tá joia? Então, quero saber quem está com o dedinho pronto, né? Bora? Bora, bora? É só dizer que bora. Então, a partir de agora, estou entrando aqui e compartilhando o link lá no grupo para os 10 primeiros. Feito. Então, gente, muito obrigada por quem estava aqui. Agora corram, se arranquem, saiam daqui correndo para fazer a compra do curso. Eu espero de verdade, né, que vocês entrem, que vocês me encontrem. E quem não puder comprar hoje, amanhã também vai estar disponível por uma semana, como eu prometi para vocês, essa oferta. Porém, hoje vocês vão ter acesso, os 10 primeiros, à mentoria, né? E também vão ter acesso àquela aula de Natal gratuita. A partir de amanhã, essa aula vai estar com desconto, mas não vai ser gratuita, tá bom? Um beijo, gente. Muito, muito, muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo, tá? E amanhã, amanhã da tarde, eu vou liberar um link no Zoom também para quem para quem quiser entrar lá ao vivo para conversar, tirar dúvidas, né? E entender como funciona melhor o método, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite.